Olá, artesã maravilhosa! Hoje no nosso vídeo, vocês vão aprender quais foram os 6 erros que eu cometi quando eu comecei a fazer crochê e como eles podem ajudar você. Então, assiste até o final para você descobrir quais foram esses 6 erros. E não esquece, já se inscreve aqui no canal para você receber os nossos próximos vídeos, porque tem muita coisa legal que a gente vai disponibilizar aqui para vocês, tanto tutoriais como dicas de empreendedorismo que vão te ajudar aí na sua carreira com o crochê. O meu primeiro erro foi o excesso. Gente, eu chegava no armarinho e eu queria comprar tudo que eu via pela frente. É claro que sempre que a gente vai no armarinho, a gente acaba comprando mais do que a gente deveria. Mas, gente, uma coisa é você comprar ali alguma coisinha a mais. Outra coisa é você comprar vários materiais que não vão ser necessários para o seu ateliê e que depois vão ficar encostados, guardados ali naquele canto do armário. Eu tinha muito esse problema. Acabei com um armário cheio de material que eu nunca usei. Depois eu tive que vender, doar esses materiais, porque eu acabei não usando mesmo. E depois que eu defini o meu nicho de fazer amigurumis, aí que foi pior, porque aí que eu não usei mesmo, ficou lá guardado, né? Vários barbantes de cores diferentes, né, que eu usei para tapete, e ficou lá encostado. E teve barbantes que estavam lacradinhos, que eu nem usei. Então, gente, se atente a isso, né? No começo, quando você ainda não tem ali um caixa para o seu ateliê, então já começa ali comprando materiais só necessários para as encomendas que você tem ou para algum projeto que você já pretende fazer ali naquele momento. E aos poucos você vai comprando materiais para estoque, no caso, quando você já definiu o seu nicho. Porque você já sabe, por exemplo, eu vou fazer amigurumis, então eu vou usar a linha de amigurumi. Então você pode ter um pequeno estoque na sua casa com cores mais usadas para ter disponível ali para fazer suas encomendas. E você não tem que esperar chegar essas cores, chegar esse material na sua casa. E aí você ganha tempo. Mas, gente, pensa nisso. Não compra ali aquele monte de material diferente para ficar estocado que você não vai usar. O segundo erro que eu cometi foi achar que estava abafando ali na contagem de pontos. Ai, agora eu não vou contar mais não, vai dar certo, vai ficar perfeito. E aí chegar no final e o trabalho tá todo torto, tudo errado. E aí você fala, e o que foi que eu fiz de errado? Então, menina, sempre contem os pontos, né? Vai fazer aquela carreira, confere se tá tudo certinho. Porque aí você evita que tenha que desmanchar muitas vezes. Claro que tem vezes que a gente tem que desmanchar mesmo, não tem jeito, né? Faz parte do nosso trabalho, os erros e acertos. Então, às vezes a gente já tá com o trabalho pronto, não ficou legal, vai ter que desmanchar. Evite fazer as gambiarras, gente, porque se você fizer uma gambiarrinha pequenininha, até vai. Mas quando você começa a fazer uma gambiarra aqui, outra gambiarra ali, aí quando você vai ver, já tá daquele jeito, tá? Né, o trabalho. Então, meninas, tenham paciência, trabalhem com calma, conta os pontos, não deu certo, desmancha, começa de novo, que vai dar tudo certo. E aí, também não seja perfeccionista demais, tá? Ter que ficar desmanchando o tempo inteiro porque não ficou exatamente igual como você queria. Gente, se você tá começando, é normal que os primeiros trabalhos não fiquem tão perfeitos. Mas aos pouquinhos, conforme você vai fazendo, vai ficar cada vez melhor, cada vez mais fofinho, mais bonitinho. E aí você vai ter um trabalho super fofo, assim, ó, para você ter aí com você, para você entregar para os seus clientes sempre o seu melhor. E o seu melhor, ele vai melhorando a cada dia. Não se compare, né, com o que você começou, com o que você é agora. Não em relação a se sentir mal com isso. Por que eu não comecei desse jeito? Ninguém começa perfeito, gente. A gente aos pouquinhos vai se aperfeiçoando. Então, vai fundo, vai com calma e vai aos pouquinhos. Faz a contagem que vai dar tudo certo. Terceiro erro que eu cometi como crocheteira e que você pode evitar. Gente, escolha do projeto que você vai fazer. Quando você começa a fazer crochê, você vai fazer para treinar. Você ainda não tá pegando encomendas. Então, escolha projetos simples. Um passo a passo fácil de você executar. Por quê? Quando você pega um passo a passo muito difícil, você corre o risco de desistir no meio do caminho e acabar achando que o crochê é difícil demais, que não é para você, ou você chegar num resultado que não vai ser tão agradável.
Então, escolha projetos simples e aos poucos você vai desenvolvendo sua prática e aí você vai se desafiando, vai aceitando projetos cada vez mais difíceis. Isso, no começo, eu quis fazer umas coisas meio doidas, assim, e foi meio difícil pra mim. Eu acabei ficando meio frustrada. Mas aí depois, quando eu comecei a fazer projetos mais fáceis, aos poucos eu fui vendo que eu fui conseguindo. E aí, a gente começa a se desafiar. Aos pouquinhos, eu fui aceitando novos desafios. E quando eu fui ver, eu já estava fazendo projetos incríveis. E aí, cada vez a gente vai melhorando e dá uma satisfação tão incrível de você fazer isso aos pouquinhos. Então, selecione projetos simples e aos pouquinhos vá desenvolvendo, vá aumentando a dificuldade, que você vai ter ótimos resultados com isso. O quarto erro que eu cometi foi leitura de gráficos e receitas. Gente, eu me perdia toda com aqueles desenhos, com aquelas contagens, com como estava escrito. E era uma confusão. Às vezes eu ia ver, tava tudo torto, né? Porque eu era uma coisa, eu tinha feito outra. E aí você acaba desandando o seu trabalho. Então, uma dica para você que está começando, veja dicas de como ler receitas, como ler gráficos, antes de você começar a usar esse tipo de material. Então, quando você sai dos tutoriais em vídeo, que ali você está vendo como faz, e começa a seguir gráficos, e começa a seguir passo a passo, receitas, você precisa primeiro, entender como funciona aquela receita, quais são as linguagens usadas ali, as palavras-chave, no caso dos gráficos, o que significa cada desenho, porque aí vai facilitar muito na sua leitura, você não vai ficar perdida na hora de fazer a receita e vai dar super certo. Então, sempre pesquise como funciona, como fazer a leitura dessas receitas e gráficos, que aí você vai tirar de letra depois. O quinto erro que eu cometi, e acho que esse foi um dos mais complicados, mas que muita gente comete esse erro quando começa, foi fazer uma precificação errada nos amigurumis. E nas outras coisas que eu fazia também no começo, né? Eu fazia tapete, suplá, várias outras coisinhas. E no começo, a precificação era tão errada que às vezes quando eu ia somar e fazer a conta no final, eu praticamente tinha dado de presente para a pessoa o crochê que eu fiz. E assim, gente, é um trabalho manual, é feito pontinho por pontinho. Você dedica tempo, atenção, carinho, projeto, porque você tem que reservar um tempo ali para projetar o que você vai fazer. Se você precisa de receita de passo a passo, você tem que fazer pesquisas, você tem que ir atrás de tudo isso. Você vai atrás de material, você pesquisa ateliê, armarinhos onde você vai comprar. Então, tudo isso exige tempo, dedicação e esforço da sua parte. Então, gente, precificação é uma coisa que às vezes confunde a gente, mas o ideal é você sentar e calcular o custo. Quanto vai de material? Se você nunca fez aquele projeto e você não sabe quanto vai de material, uma dica é pesquisar outras pessoas que fizeram talvez um projeto parecido. Quanto material ela usou? Você calcula o custo no armarinho que você costuma comprar os materiais. E aí você faz toda aquela cotação do material. E também, mais ou menos, quanto tempo você leva para fazer aquela peça? Pergunta, pesquisa no Google, outras artesãs que fizeram aquele projeto, quanto tempo demorou para fazer. E aí você faz um cálculo mais ou menos baseado nisso. Também você pode pesquisar outras artesãs que vendem o produto, mas aí você pesquisa várias e você calcula um preço médio que está vendendo no mercado. Porque às vezes tem artesãs que vendem muito mais caro, né, do que a média. Outras vendem muito mais barato do que a média e você acaba saindo no prejuízo. Então você pode pesquisar várias artesãs que fizeram peças parecidas. Daí você faz um cálculo médio do valor. Você soma os valores e divide pela quantidade de artesãs que você pesquisou. Que aí vai dar um valor médio. E você pode usar esse valor médio para vender o seu produto ali pronto. E também você vê se também esse valor médio está de acordo com o que você paga no material. Se esse valor não estiver cobrindo o custo do seu material e estiver te dando um lucro ali pela sua mão de obra, o ideal é que você ou procure um novo fornecedor ou cobre um pouco acima do valor da média de mercado. O sexto erro que eu cometi, e o último que a gente vai conversar aqui hoje, foi a questão do tempo, gente. Você dá prazo para o seu cliente. Ah, eu levo 3 dias para fazer e te entrego.
leva uma semana para fazer e te entrega. Mas às vezes é uma peça que você nunca fez e você não sabe quanto tempo você vai levar. Então, o ideal é você sempre dar um prazo maior para o seu cliente e ir conversando com esse cliente. Primeiro, gente, tem que ter sempre transparência com o seu cliente. Contar, se você tiver um imprevisto, fala com o seu cliente, não fique com vergonha. Porque é melhor você manter uma boa comunicação e manter esse cliente aí do seu lado do que você dar um prazo que você não vai cumprir, o cliente vai ficar com raiva, não vai mais querer saber do seu trabalho. Então, gente, sempre dê um prazo maior e sempre mantenha uma boa comunicação com o seu cliente, que assim você não vai errar. Então é isso, artesãs queridas. Errar é humano, então todo mundo erra. Você vai errar ao longo de toda a sua vida, como eu também continuo cometendo os meus erros. Mas espero que esses 6 erros que eu cometi no meu início possam ajudar você a evitar tais erros e a usar isso como um aprendizado que vai ajudar você a seguir em frente e a fazer lindas peças de crochê. Eu quero muito ver o trabalho de vocês. Quando vocês fizerem uma peça, me marca, manda pra mim que eu quero muito ver o que vocês estão fazendo. Quero muito agradecer você por ter assistido o nosso vídeo até o final. Espero que tenha ajudado muito você. Comenta aqui o que você achou, comenta também outros erros que você cometeu aí fazendo crochê, que eu quero muito saber e interagir com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Um beijo, vejo vocês por aqui.